É muito curioso notar como algumas crenças, algumas coisas que nós nos apegamos em nosso cotidiano, em nossa cultura, em nosso crescimento, ficam impregnadas no nosso subconsciente. Nós logo tornamos superstições como coisas reais, algo alegórico que nós ouvimos por aí na TV ou nas ruas como algo puramente verdadeiro. E quando nos submetemos a algum aprendizado novo, nós logo conflitamos aquilo que tínhamos como verdade em nosso coração, em nosso subconsciente, com aquele ensinamento. E olha, isso acontece muito nas aulas espíritas. Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse vídeo no nosso canal do CEF. Rogo sempre que você deixe aí sua curtida, sua inscrição, caso ainda não seja inscrito, para fortalecer cada vez mais esse conteúdo aqui nesta plataforma. E claro, também rogamos o auxílio do alto para que possamos trazer cada vez mais um conteúdo de qualidade e reflexão ao nosso canal. E é a mais pura verdade, mesmo que involuntariamente, sem perceber, nós buscamos colocar no nosso cérebro, no nosso conhecimento, no nosso coração, certos aspectos do nosso cotidiano que inicialmente são tratados como lendas, como meros mitos, mas que ao desenvolvermos isso dentro de nós, colocarmos as nossas ideias e até as nossas próprias vivências, se torna uma verdade. E não estou falando aqui de superstições apenas, mas estou falando de coisas superficiais que muitas vezes nós ouvimos falar, que nós já buscamos tratar como a mais absoluta convicção em nossas vidas. Basta ouvirmos uma história qualquer que logo isso dentro de nós se torna verdade. E nos cursos espíritas, nas aulas ou até nas preleções, até em conteúdos na internet, tal como este, fica aquele ponto de interrogação. Será que é? Será que não é? Mas como é que fica esse ensinamento ou isso que aquele cara ou aquela mulher falou em relação ao que eu aprendi, ao que eu vivi, ao que eu vi? Muito culpa disso vem da cultura também cinematográfica. Nós da América do Sul importamos muito conteúdo da América do Norte, a chamada Hollywood, que é especialista em colocar alguns paradigmas em nossas cabeças no que se trata quanto a filme que aborda o sobrenatural, em especial espíritos, fantasmas e a convivência que nós temos com rituais, com tudo isso que é tratado como desconhecido ou oculto na cultura popular, baseado nos sustos constantes, nas figuras cada vez mais fantasmagóricas, monstruosas, de aspectos cada vez mais grotescos. Essa cultura vai colocando para a gente algumas, entre aspas, verdades, normas. E aí, se não tomarmos cuidado, nós levamos isso a vida toda conosco. Mas o Espiritismo vem nos esclarecer que muito disso não se trata realmente de mito popular e puxa a nossa orelha no bom sentido para que possamos ter sempre atenção aos ensinamentos que os Espíritos nos colocam. Digo isso porque é recorrente no meio espírita uma pergunta que realmente, para quem não convive com a doutrina, coloca em xeque alguns aspectos até do nosso dia a dia. A pergunta é: se alguém que nós temos uma inimizade, não nos damos bem, somos tratados como inimigos, etc., colocar alguma coisa tal como um ritual, realizar alguma coisa ali do ocultismo, procurar algum especialista no assunto para nos atingir, para até nos machucar ou machucar, atingir aos que nos são próximos. Como reagir? Como nos proteger?
como lidar com essa situação, que, de novo, baseada na nossa cultura, faz levantar todos os pelos do nosso corpo e nos coloca realmente em calafrios. Estamos falando aí daquilo que é rotulado como macumba, magia negra, rituais, tidos como satânicos, os famosos bonecos de voodoo e tudo mais. Será que isso pega ou não pega? Você também tem dúvida quanto a isso? Você também lidou com esse tipo de situação e não sabe como reagir? Mesmo sendo do meio espírita, você ainda desconfia que pode ser atingido? Deixe aqui nos comentários para que a gente possa saber, para que a gente possa aquecer cada vez mais essa discussão. Algo que os espíritos nos passaram por meio de Kardec são as leis divinas. Aquelas leis que são imutáveis, que não mudam a cada instante ou ao bel prazer de quem as promulga, como é na justiça humana. Não importa se nós temos mais ou menos recursos, essa lei vale para todos. Todos mesmo, independente de sermos espíritas ou não, independente do nosso grau intelectual, enfim. E uma dessas leis que é preponderável é a lei do livre-arbítrio. Sim, o livre-arbítrio ele é real, ele existe. Há alguns aspectos das nossas vidas que são deterministas, que é o contraponto do livre-arbítrio, mas a elas damos o nome de expiações, porque uma outra lei divina que prepondera sobre a nossa é a lei de ação e reação, a lei de responsabilidade. Não seria de todo justo se nós fizéssemos algo de mal, provocássemos uma situação, um trauma, e simplesmente isso fosse esquecido no passado e nós nunca prestássemos conta. Então, tirando essas determinações, ou seja, lidar com os erros que cometemos no passado, com os deslizes, com as ignorâncias, com os atos falhos que nós temos, a nossa vida ela é preenchida pelo livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, como o próprio nome diz, nos dá a liberdade de agirmos como bem quisermos. Isso significa, no entanto, que todo ritual, tudo aquilo que nos é feito para nos atingir, para nos desequilibrar, para causar cada vez mais tumulto em nossa vida, seja ela física ou espiritual, em teoria, não irá nos atingir, haja visto a lei de livre-arbítrio. Eu digo em teoria, porque na prática, muitas vezes nós mesmos buscamos sermos atingidos. Parece uma coisa meio ilógica, né? Meio contraditória, mas é verdade. Uma das formas de nós buscarmos ser atingidos por aquilo ou aqueles que nos querem ou nos fazem mal é nós estarmos desequilibrados. Não em virtude do ritual X ou Y, mas sim pela nossa própria conduta e pelo nosso próprio pensamento. Muitos de nós estão tão ligados a coisas que não nos fazem bem, acumulamos diariamente frustrações, mau humor, notícias que não nos levam a lugar nenhum a não ser adoecer o nosso corpo mental, e isso contribui para o nosso desequilíbrio. E uma vez desequilibrados, nós somos alvos fáceis de qualquer vibração, pensamento ou ritual que nos for dirigido. O contraponto disso é buscarmos o equilíbrio. E a busca pelo equilíbrio passa também pela busca da fé. A fé não é algo a ser apenas manifestado ou fomentado nas reuniões dos centros espíritas, nos cultos evangélicos ou nas missas católicas. A fé é algo constante, é algo que nós convivemos, que nós presenciamos, que nós sentimos a todo o instante. Falamos aqui da fé divina, da fé que nos faz ter a convicção de que algo maior existe. A própria fé nas leis divinas que falamos há pouco.
Se nós temos a certeza de que a lei do livre-arbítrio existe e de que é de nossa responsabilidade nos equilibrar e nos proteger contra qualquer, entre aspas, ameaça que nos ronde ou que nos seja dirigida, e lidamos bem com essa responsabilidade, realmente pegando ela em nossos braços e agindo para fazer o melhor uso possível, muito pouco provavelmente nós sentiremos algo daquilo que nos for feito para nos atingir. Esse é o primeiro passo. Uma coisa prática, aliás, que nos leva ao desequilíbrio é ficar pensando naquela pessoa que nós temos conflito. Ficar vibrando para que igualmente ela também tropece na rua, escorregue na casca de banana, tenha alguma coisa que a afete no seu dia a dia. Muitas vezes não retribuir uma própria educação, desejar o bom dia para aquela pessoa, deixar de ser gentil para com ela, contribui para que essa ligação maléfica entre nós se estabeleça e fique mais forte, onde nos deixará mais sujeitos a sermos atingidos por qualquer coisa que ela possa nos fazer. Vejam, não estamos aqui falando de coisas absurdamente sobrenaturais. Não estamos falando aqui de coisas miraculosas ou tampouco tão obscuras na qual não valem ser ditas. Estamos falando de algo que vai desde o pensamento contrário, do pensamento que deseja o mal para aquela pessoa, do pensamento que faz mal, principalmente para quem gera esse pensamento. As vibrações. Nós sabemos que a doutrina espírita pondera que as vibrações têm um poder maior do que aquele que nós consideramos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, o que estamos aqui dizendo, em resumo, é nos equilibrarmos mentalmente para que possamos nos blindar de tudo aquilo que possa ser a nós dirigido. Então vimos que na prática, pensar na pessoa ou simplesmente gerar pensamentos negativos fará com que nós nos desequilibremos mentalmente, estando assim mais suscetíveis ao mal que os outros querem nos fazer. Então a melhor receita para realmente deixar isso de lado é a famosa vigilância mental, é o equilíbrio espiritual. Por outro lado, como dissemos, o livre-arbítrio é preponderante. Sabemos que a mediunidade, ou seja, a sensibilidade, a comunicação com a espiritualidade, ela preferencialmente e idealmente deve ser realizada para produzir bons frutos. Mas nem sempre é assim. Muitos médiuns, aliás, aqueles que nem sabem que detêm tal capacidade, utilizam de alguns dons que recebem, que sentem, para ganho próprio, ou simplesmente para cometer o mal. Estes, obviamente, terão que arcar com a responsabilidade de acordo com a lei de ação e reação. E os espíritos que fomentam esse médium e que vão até nós também para nos assediar, encontrarão em nós ou o equilíbrio que enfatizamos há pouco, ou a outro lado da ponte na qual aquela relação fará ou não sentido. Logo, vejam como é importante nós mantermos a nossa vigilância e buscarmos modificar pouco a pouco o nosso modo de vida. Toda vez que nós pensamos negativo, nós simplesmente abrimos as portas para que esses espíritos busquem nos atingir. Do outro lado, se nós buscamos nos doutrinar, nos educar e crescer espiritualmente, nós estaremos auxiliando esses espíritos que vêm até nós e, se bobear, nós estaremos sim devolvendo na forma mais positiva possível ao emissor daquelas ondas negativas, daqueles ocultismos que originalmente foram feitos para nos atingir. A nossa capacidade de fazer o mal ela é grande. Mas a capacidade que temos de fazer o bem é muito, mas muito maior. Nós apenas não nos damos conta. Então, respondendo à pergunta inicial, nós
poderemos ser atingidos pelo mal que nos é oferecido apenas se quisermos. Se trabalharmos arduamente para nos equilibrarmos e para crescer, manter elevada a nossa vibração, muito dificilmente, diria que quase impossível, nós seremos atingidos pelo mal que os outros fizeram ou que quiseram nos fazer. A doutrina ainda pondera, por fim, de que a intenção é preponderante sobre o ato. Ou seja, se nós fazemos alguma coisa com a intenção de fazer o bem, a responsabilidade perante tal ato, independente das suas consequências, serão atenuadas. Agora, se realizamos tal atitude com pensamento, com a intenção de fazer o mal, aí nós teremos de igualmente lidar com a responsabilidade daquela intenção e, consequentemente, daquele ato. Vejam como a justiça divina ela opera em esferas diferentes da justiça humana. Busca o que sentimos, busca o nosso consciente, busca o que realizamos no passado, onde nada fica sem aprendizado, nada fica sem crescimento. Perante um Deus tão amoroso como este, nós ainda teremos medo de instrumentos ou de coisas que forem realizadas contra nós? E convido a você agora a nos ligarmos firmemente com esse Pai maior, esse Pai amoroso, esse Pai fraterno, onde vamos para as nossas vibrações. Fechando os nossos olhos e acalmando o nosso corpo e espírito, vamos nos sintonizar com a força maior que rege o nosso planeta, com Jesus, com Deus nosso Pai, para que possamos rogar que a luz do Cristo e que seu amor envolva todos os seres vivos da Terra. Abençoe e cuide de cada coração, principalmente daqueles mais aflitos, daqueles mais sofredores. Ampare e dê o sustento a todos aqueles que estão nas ruas, desabrigados, carentes do mais básico. Igualmente, fortaleça aos doentes, a todos aqueles que aguardam a companhia de seus familiares em asilos ou em orfanatos, àqueles que estão encarcerados, ainda cegos pela loucura da ignorância no mal. Rogamos por todos os centros espíritas e por todas as religiões que promovem, através do amor e do acolhimento, a aproximação com Deus Pai. Vamos vibrando por aquela pessoa que ainda nos trata ou que tratamos como inimigos, como desavenças. Vamos perceber agora que isso nada mais é do que temporário e que nada pode abafar o amor de Deus que habita em nós. Vamos também rogando por nós mesmos, que possamos ter o esclarecimento, a vontade, a perseverança em aprender sempre, em estudar e crescer cada vez mais. Mentalizamos que Jesus coloca sobre nossas cabeças e derrama sobre o nosso corpo a sua luz, a sua paz, a sua fé. Energia esta que vai revigorando todo o nosso coração e os nossos sentimentos de dentro para fora. Rogamos ainda que Jesus possa colocar sobre esses recipientes com água que preparamos, igualmente a sua luz, cuja energia vai transformando este líquido em algo revigorante para o nosso ser. E vamos vibrando para que Jesus continue a nos abençoar hoje e sempre. E assim juntos rogamos, graças a Deus. Muito obrigado por estar aqui em mais este vídeo.
Gostou desse conteúdo? Gostaria que nós nos aprofundássemos, falássemos mais sobre ocultismo, essas coisas sobrenaturais? Deixe aqui igualmente o seu comentário que abordaremos mais esse tema. Eu fico por aqui e desejo lhe ver no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!